Você tem interesse em saber como os bancos ganham dinheiro? Ou então saber por que eles são loucos para te emprestar dinheiro? Então fica ligado nesse episódio que você vai gostar. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o que é moeda e o que é riqueza, né? Na verdade, moeda é um meio de troca, é o que você usa para poder trocar produtos. E riqueza é chamado de reserva de valor. Então, tudo aquilo que você consegue reservar valor, né? Obviamente, não para consumir agora, mas sim para poder ter no futuro, você tem uma riqueza. Exemplo disso, um terreno, um produto, um carro, né? O ouro é uma reserva de valor, ou seja, tudo isso é considerado uma riqueza, né? Nas contas, isso é chamado de ativo. Aquele negócio, né? O patrimônio da empresa, por exemplo, e as pessoas também têm isso também. Agora, a moeda é diferente. E para ser moeda, tem que ter três características, tá? Primeiro, é moeda quando é meio de troca, tá? Ou seja, ela é usada para você conseguir fazer trocas na economia. Então, nesse caso, o que acontece? A moeda também tem um aspecto que é a unidade de conta, né? Ela serve como um parâmetro para você poder contar. Por exemplo, um hambúrguer custa R$20 e 20 pães custam R$20. A unidade de medida, né, está sendo usada aí a numeração, então eu estou usando para poder trocar por coisas totalmente diferentes. E outra é a própria reserva de valor, ou seja, você tem uma quantidade de papel moeda hoje que você pode trocar no futuro por alguma coisa. Então, nesse caso, qual é a grande vantagem do papel moeda, né, da moeda de modo geral, para outras reservas de valor, como carro, terrenos e afins? É a liquidez. O que significa liquidez? É essa capacidade de agilidade na troca. A gente hoje usa uma moeda que ela tem uma característica chamada de fiduciária. Quando foi que isso aconteceu? Obviamente, já teve em outras épocas, mas por recorte que a gente está usando, né, que é da atualidade até o acordo de Bretton Woods, que é 1944, que a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso, tá? A moeda em 71 ela se tornou fiduciária. O que isso significa? Que até 71 existia um lastro, tá? E na verdade toda moeda é lastreada por alguma coisa, mas eu vou te mostrar que tem diferenças, né? Mas vamos lá. O lastro da moeda, que no caso era o dólar, era o ouro. Então, a cada quantidade de ouro, você tinha uma quantidade de dólares. E aí, qual é o problema? Quando você tem uma moeda fiduciária, basicamente o que você tem é um meio de troca que as pessoas apenas confiam nele, tá? Porque não existe nenhuma equiparação real, nenhuma riqueza, não tem nada material de fato, tá? Que dá base para aquele papel moeda, né? Então, nesse caso, o que dá base para ele é a confiança. Em um determinado momento da história, a confiança do real foi baseada por estar atrelada ao dólar, que é chamado de câmbio fixo. Tá? Então, R$1 comprava $1, beleza, então como estava equiparado. Só que chega uma hora que isso não vai dar mais certo, e eu vou mostrar isso quando eu falar sobre FHC. Tem uma aula aí, uma sessão desses vídeos que vai falar só sobre FHC, que vai te demonstrar exatamente isso, essa mudança. Então, hoje em dia, para a gente conseguir dar segurança para os investidores, a nossa moeda, por exemplo, ela segue o regime de metas de inflação, né? Porque já que ela deixou de ter uma equiparação à moeda forte e aceita internacional no planeta, o que ela passou a ter? A se comprometer a ter limites no futuro, né, de produção, de oferta daquele dinheiro ali, daquele papel moeda. Beleza. O que representa uma nota, né? Quando você pega R$1 na sua mão, tá? Na sua mão, aquele R$1, aqueles R$10, ele representa o direito que você tem de consumir uma riqueza, tá? Dentro do sistema brasileiro de economia de mercado, né? Então, o dinheiro, ele não é riqueza, ele de fato não significa nada a não ser que as pessoas confiam nele como um meio ágil de trocar coisas, que não tem uma equiparação real com riqueza. E, na verdade, é só baseado em credibilidade, em confiança. Por isso que os países dependem muito de transmitir confiança para os investidores internacionais. O que vai acontecer então? Outro conceito importante para a gente poder entender qual é essa relação dos bancos na economia é entender um conceito chamado de estoque de moeda. O que é estoque de moeda? Literalmente, as reservas que a gente tem de papel moeda para poder fazer trocas na economia, tá? Quando a gente fala de estoque de moeda, tem duas coisas que a gente vai em consideração. Primeiro, é a moeda corrente, esses R$10 no seu bolso.
além dos depósitos bancários. Nesse caso, quando a gente fala de estoque de moeda, esse dinheiro, essa quantidade de papel moeda que a gente tem acesso para poder fazer trocas na economia, a gente leva em consideração os 10 reais no seu bolso e aquele dinheiro que está no depósito bancário. Agora, a outra coisa é o seguinte, é a gente entender quem é o cara que regula essa oferta de moeda. E no caso do Brasil, quem faz isso é o Banco Central. É claro que as funções do Banco Central são um pouco mais complexas, mas a princípio ele acaba trabalhando nessa política do governo, né, de controlar esse estoque de moeda. O que acontece? Como que os bancos eles podem interferir no controle da moeda? O que acontece? Você imagina que se os bancos não pudessem emprestar o dinheiro, você teria uma série de moedas, de papel moeda no caso, né, de moedas presas no banco, ou seja, fora de circulação da economia, tá? Só que o que acontece? Os bancos eles podem emprestar o dinheiro, só que eles não podem emprestar todo o dinheiro que está lá, até porque, antes de eu continuar, você tem que parar para pensar numa coisa, o dinheiro que está no banco é teu. Já parou para pensar nisso? Os bancos eles precisam ter um negócio chamado de reserva exigida, ou seja, eles se correlacionam com as instituições públicas, né? E aí eles são obrigados a ter uma reserva, ou seja, eles não podem emprestar todo o dinheiro que eles têm depositados. O nome disso é chamado de reserva exigida. Tá? O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, imagina que a gente tenha dentro de um banco uma quantidade de depósitos de 100 reais. Se a reserva exigida for de 10%, esse banco ele pode emprestar 90 reais, mas tem que ter obrigatoriamente guardado dentro dele 10%, que nesse caso seriam 10 reais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter de depósito bancário 100 reais, tá? De depósito 100 reais, e ao mesmo tempo eu vou ter a possibilidade do banco emprestar desses 100, 90 reais a juros para alguém. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O que acontece com essa pessoa quando pega o dinheiro? Se ela pegar o dinheiro e colocar num outro banco, que naturalmente acontece com o meu estoque de moeda, ele aumenta em 90 reais, ou seja, imagine-se que a gente tenha apenas 2 bancos nesse país. O primeiro banco com 100, que acabou de emprestar 90. E esses 90 foi para outro banco agora na posse de uma pessoa que contraiu uma dívida. Isso quer dizer que o estoque de moeda aumentou de 100 para 190, do além, simplesmente o banco pegando dinheiro e emprestando para alguém. E agora tem um problema, porque essa pessoa que pegou esse dinheiro e colocou num outro banco, no futuro, ela não vai pagar 90, ela vai pagar o quê? 90 mais as taxas de juros. Então eu estou começando a fazer o quê? Isso não é óbvio para vocês? Eu começo a gerar uma bolinha. Aí a bolinha, que são as bolhas do capitalismo, as bolhas do mercado financeiro principalmente. Ou seja, a partir daqueles 100 reais depositados no banco, ele consegue fazer 1.000 reais, justamente por conta dessa série de empréstimos que ele está fazendo, né? Inclusive em relação a outros bancos também, também na hora que você pega esse dinheiro emprestado, você deposita, você pode pegar no Itaú e depositar no Bradesco, o Bradesco fazer a mesma coisa, né? O que acontece? Você vai acabar gerando um negócio chamado de multiplicador da moeda. Ou seja, numa economia em que as reservas exigidas são de 10%, você consegue gerar uma multiplicação dessa oferta de moeda, né, desse estoque de moeda, em 10 vezes. Então o que era 100 acabou passando a ser 1.000. Bom, eu espero que você tenha gostado. Esse é o último vídeo do segmento de introdução ao que eu quero passar para vocês sobre a economia do Brasil. E a partir da semana que vem já começa a série Lula e aí a gente vai começar a ver todos os presidentes a partir do Lula até chegar no Marechal Dutra, obviamente, que é o presidente que assume o país depois da Segunda Guerra Mundial, depois do acordo de Bretton Woods, então para a gente conseguir ver como a nossa economia se estruturou ao longo de todas essas décadas. Então, se você quiser continuar sabendo como funciona, continua no canal, se inscreve e comenta aí para saber o que você quer saber mais sobre a economia do Brasil e que a gente vê lá no Instagram o que a gente consegue fazer ou aqui no YouTube. Tudo bem? Então, um grande abraço a vocês.